Vamos dar continuidade à palestra complementar Teorias Motivacionais. Motivação para a mudança de vida. Então, como nós vimos, de acordo com Thorndike e Skinner, toda a motivação dependia essencialmente de fatores externos. Aí aparece a figura de Maslow que diz: os fatores externos são importantes, mas também existem as necessidades internas, fatores internos. Mas mesmo Maslow complementando o que Thorndike e Skinner tinham dito, as teorias até então não representavam tudo, porque não levavam em consideração as crenças e valores das pessoas. Aí surge uma terceira teoria motivacional, a importância das crenças e valores formuladas por Viktor Emil Frankl. Observe, Frankl foi um judeu austríaco, médico, psiquiatra, que acabou preso pelos nazistas num campo de concentração. Ele perdeu toda a sua família, sua esposa, que estava grávida, seus parentes, todos morreram em função dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto preso, Frankl observava que algumas pessoas fortes, altas, musculosas, acabavam sucumbindo às dificuldades geradas no campo de concentração, enquanto que outras pessoas, muitas vezes nem um pouco altas, nem fortes, conseguiam sobreviver às mais difíceis adversidades. E ele observou que as pessoas que sobreviviam às adversidades eram as pessoas que tinham crenças e valores bastante elevados. Em função disso, ele criou essa teoria chamada Importância das Crenças e Valores, que faz parte de uma prática terapêutica criada por ele, chamada logoterapia. Para Frankl, as crenças e valores se sobrepõem a todas as demais necessidades, inclusive até mesmo aos estímulos externos. Lembre-se que ele estava num campo de concentração e os estímulos do meio ambiente eram os piores possíveis. Para ele, a meta última não é alcançada quando se busca algo na própria vida, mas sim na transcendência, além da vida, algo que está além do ambiente natural, do ambiente material onde nós vivemos. E na busca dessa transcendência, a vida em si é apenas um efeito secundário. A vida existe para ser vivida e nessa vida, o que nós devemos buscar? A fé, a religiosidade, a vida de contemplação, a esperança de algo além da morte, a morte propriamente dita, o aprendizado no sofrimento. Para Frankl, não só dão sentido ou outro sentido à vida, como alteram até a ordem das necessidades humanas. Em outras palavras, aquelas necessidades, como Maslow formulou, elas podem ser superadas pelas crenças e valores que as pessoas têm. Algumas características de valores imateriais. Então ele fala que 3 valores imateriais são extremamente importantes: a busca da verdade, a busca do bem e a busca do belo. A busca da verdade ele chama de valores intelectuais. A busca do bem ele chama de valores morais. E a busca do belo ele chama de valores estéticos. Para ele não é possível separar esses 3 valores. Eles estão intrincados um com o outro. Para Maslow, se fosse possível separar a verdade, bem e beleza, encontraríamos uma verdade, porém má e feia, ou um bem, porém falso e feio, ou uma beleza, porém falsa e má. Em outras palavras, a nossa busca não deve estar nem no mundo material, nem tampouco nas nossas necessidades internas, mas na transcendência dos nossos valores, buscando algo muito além da vida material, da vida que vivemos agora. Então, se olharmos agora a pirâmide de Maslow, nós vamos ver Maslow com as suas 5 necessidades,
necessidades fisiológicas básicas, necessidades de segurança, necessidades de relacionamentos sociais, necessidade de autoestima e necessidades de autorrealização. Mas Frankl coloca as crenças e valores acima de tudo isso, ou seja, valores espirituais e imateriais. São valores transcendentais, de verdade, bem e belo, que estão acima das necessidades formuladas por Maslow. Para Frankl, os princípios espirituais e morais de certo e errado, de honra e dignidade, de justiça, honestidade, sinceridade e o seu oposto, falsidade, generosidade e o seu oposto, mesquinhez, gratidão, amizade, lealdade, respeito, tolerância, otimismo e pessimismo, compreensão, altruísmo e egoísmo e etc. Ou seja, esses princípios espirituais devem ser incentivados na vida da pessoa, porque eles realmente darão o verdadeiro sentido à vida. Quando a pessoa prioriza valores, normalmente os tomou emprestado dos próprios pais. Então, crianças que têm valores morais e espirituais elevados é porque, em geral, já vêm de uma família onde os valores morais e espirituais são cultivados. E se a criança não tem esses valores cultivados dentro da sua própria casa, na sua família, com certeza será um adulto que nunca dará o devido reconhecimento a esses valores. Na família, onde os valores espirituais e imateriais são cridos e praticados, os filhos os assimilam naturalmente, introjetando-os e os consideram como seus princípios de vida e não questionam sua validade, a ponto de, se necessário, sacrificariam a própria vida por eles. Então, esses valores é que dão verdadeiro sentido à vida. Repare as palavras de Salomão em Provérbios 22:6. Eduque a criança no caminho que deve andar. Coloque a criança no caminho que deve andar. Acompanhe a criança no caminho que deve andar. E até o final da vida, até o fim da vida, não se desviará deles. Porque esses valores herdados de uma família devidamente estruturados serão introjetados na vida da pessoa e passarão a ser os seus próprios valores morais e espirituais. Um dos mais significativos fenômenos motivadores para a mudança de vida é a conversão religiosa. Não apenas porque a pessoa assume uma nova postura espiritual, mas também porque junto dessa nova postura religiosa estão agregados valores éticos, aplicáveis à conduta pessoal e aos relacionamentos sociais. Resumindo, Viktor Frankl não ignorava a importância do ambiente externo e da educação tão destacados por Thorndike e também por Skinner, nem tampouco ignorava a importância das necessidades destacado por Maslow. Frankl entendia que as crenças e os valores se sobreponham a qualquer necessidade humana, principalmente quando a pessoa estivesse em ambiente aversivo, onde nenhuma das suas necessidades seria satisfeita. Quais são as falhas da teoria de Frankl? Algumas pessoas são indiferentes a crenças e valores. Então, enquanto Frankl destacava muito as crenças e valores, ele muitas vezes ignorava o fato de que para algumas pessoas isso não é nada importante. E também ele não evoluiu a ponto de destacar a importância da vontade para que ocorram as mudanças. Com isso, há a necessidade de uma quarta teoria que complemente tudo o que foi falado até agora. Bom, com isso nós já abordamos 3 teorias motivacionais. A primeira, a necessidade do estímulo do ambiente. Em segundo lugar, as necessidades internas da própria pessoa. E depois, a importância das crenças e valores.
poderíamos chegar no fim das teorias motivacionais. Mas não adianta uma pessoa ter estímulo ambiental, ter necessidades internas, ter crenças e valores, se a pessoa não quiser fazer uma mudança em sua vida. Então surge agora uma quarta teoria motivacional, a importância das intenções e vontade, formuladas por Antônio Pérez Lopes. Para ele, a vontade de fazer algo está atrelada às intenções e às consequências que a pessoa espera de sua possível ação. Então a pessoa tem que querer fazer algo, tem que ter a vontade de fazer algo. Não basta apenas o estímulo ambiental, a necessidade interna, nem mesmo suas crenças e valores. A vontade acaba estando acima de tudo. Ele dá nomes curiosos. Ele chama, em primeiro lugar, de motivação extrínseca. É a motivação relacionada ao que acontece com o ambiente onde a pessoa atua. É importante entender que o ambiente atua sobre a pessoa, mas a pessoa também atua sobre o ambiente. Na ênfase agora de Pérez Lopes, não é como o ambiente vai motivar a pessoa, mas como a pessoa estará motivada em relação ao ambiente para que ele possa fazer algo. E ele chama isso de motivação extrínseca. Existe também a motivação intrínseca, é relacionada ao que a ação de uma pessoa causa na sua própria vida. Ou seja, a pessoa estará motivada a fazer algo se ela vai ver uma consequência desse algo na sua própria vida. E, sob certo aspecto, acaba sendo mais importante do que a motivação extrínseca. E depois, a motivação transcendente. Ele não está utilizando o termo transcendente aqui como algo além do mundo físico. Ele está usando essa palavra de motivação transcendente relacionada aqui à ação de uma pessoa produz sobre as necessidades alheias daqueles com os quais convive. Então, a palavra transcendente aqui, para ele, não tem o mesmo significado que tinha para Viktor Frankl. Para ele, transcendente aqui é o que vai além da própria pessoa, mas olhando o efeito positivo que vai causar na vida de outras pessoas. Observando agora, novamente, a pirâmide de Maslow, onde nós vemos as 5 necessidades de Maslow, mas Frankl coloca as crenças e valores acima de tudo isso. E agora aparece Pérez Lopes, mostrando que as intenções e vontade, o querer fazer, acaba sendo mais importante que tudo isso. E na sua teoria motivacional tem aquilo que ele chama de motivação extrínseca, intrínseca e transcendente. Agora observe que tudo que nós estamos falando, na realidade nós estamos falando em estímulos internos, que motivam a pessoa à ação. Mas nós não podemos esquecer que toda ação sempre estará atrelada a estímulos externos. Então, observe, o meio ambiente atua sobre a pessoa, levando a pessoa à ação. Mas, por outro lado, a pessoa que age vai agir sobre o meio ambiente. Então, o meio ambiente atua e é atuado pela pessoa. Observe agora nesse gráfico que nós temos as 4 teorias motivacionais juntas numa única representação. Então, temos a pirâmide de Maslow com as suas 5 necessidades, as crenças e valores de Frankl, as intenções e vontades de Pérez Lopes. Lembrar que nós estamos falando de estímulos internos. E agora os estímulos externos do meio ambiente, de acordo com a conceituação de Thorndike e Skinner. Resumindo tudo que chegamos até agora, Pérez Lopes concorda sobre a importância da influência do ambiente e da educação, como apregoavam Skinner e Thorndike. Concorda com a importância da satisfação das necessidades humanas, como apregoava Maslow, e concorda que as crenças e valores são igualmente importantes, de acordo com Viktor Frankl. Mas, se a pessoa não quiser mudar, nada muda.
Esse é o ponto importante que Pérez Lopes quer chegar. Mudanças só vão ocorrer se a pessoa estiver motivada a isso e se ver os benefícios que tais mudanças trarão em sua vida. Pérez Lopes entendia que a vontade de fazer algo está atrelada às intenções e às consequências que a pessoa espera de sua possível ação.